Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui o Walter, um grande colaborador nosso, tem nos auxiliado aqui nos programas da rádio. E o Walter vai falar para a gente hoje a influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Aí nós vamos, com isso, encerrar os 15 itens que nós temos do Espiritismo. Boa noite, Walter. Boa noite. É com grande prazer que eu estou aqui para fazer essa gravação. Para mim é uma felicidade muito grande participar com você e com todos aqueles envolvidos nesse projeto maravilhoso de divulgação da nossa doutrina, dessa filosofia maravilhosa, dessa religação com o nosso Criador, dessa percepção diferente que nos traz as verdades de Jesus de uma forma muito mais clara, levantando os véus, como ele prometeu, quando ele prometeu o Paráclito, E quanto mais a gente aprende, mais capaz, tá certo, de pertencer a esse mundo, E tomar essas verdades nos faz mais felizes, mais capazes de fazer outras pessoas felizes, nos melhorar e melhorar esse mundo. Então, participar desse programa significa isso para mim. E como eu falei, gente, fugiu a palavra, são os 15 princípios básicos da doutrina espírita, Nós estamos em ano. É isso aí. Então vamos lá, Walter? Bom, como o Jorge já mencionou, a gente está estudando, estamos terminando esse ciclo dos estudos dos princípios básicos do Espiritismo. Então, esses dois tópicos que ele falou, a gente vai fazer esse programa também voltado para isso. Então, baseado bastante no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha, quando uma pessoa se predispõe, tá certo, ou se inclina, ou é inspirada a buscar o Espiritismo, nisso aí a gente já vê uma interferência, dos seus anjos de guarda, dos seus espíritos protetores. Nisso aí a gente já vê que existe o que a gente chama de inspiração, que não veio da gente. Já é uma interferência muito boa. Positiva, por sinal, Positiva. E esse programa de hoje, ele se propõe a falar sobre essas interferências, como elas ocorrem. É lógico que a gente não é um assunto que a gente vai exaurir. Eu acho que a gente vai apenas tocar nesse assunto. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber o Espiritismo de uma forma mais profunda, e quando a gente também aprende, dentro da doutrina espírita, na codificação, que o mundo espiritual não precisa do mundo material para poder, que a gente chama de material, para poder existir, então a gente vê como que esse universo imaterial, esse universo de matérias mais sutis, como o perispírito, como ele interfere em nossa vida de uma forma assim, muito presente. Então vamos começar aqui na questão 456. É a pergunta que é feita da seguinte forma: veem os espíritos tudo o que fazemos? Olha, só o que interessa a eles. Se os espíritos forem espíritos bons, já que adquirir determinado grau de evolução, eles vão procurar interferir nesse nosso mundo da maneira positiva, da maneira do bem, da maneira do bom, tentar nos incentivar. Se forem aqueles espíritos que ainda estão no caminho da evolução, ainda estão um pouco mais atrasados,
que alguns chamam de espíritos zombeteiros, brincalhões, eles vão se interessar em nos influenciar aos erros, às más escolhas e, ainda pior, aqueles que ainda estão presos nos vícios do álcool ou dos entorpecentes, ou em vícios de práticas que não são bacanas. Às vezes tem espírito que é viciado em roubar, e coisa pior. Eles vão procurar aqueles que sintonizam com eles, né, nessas práticas, e vão fazer o possível para impor essas ideias. Agora, uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo que busca conhecer o Espiritismo já leu é a 459. Eu vou ler. Essa não tem como. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. Influem de tal modo que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha, isso aqui é muito doido a gente pensar, principalmente uma pessoa que está começando a conhecer o Espiritismo e esteja nos ouvindo nesse momento, fala assim, quer dizer que eu não sou dono das minhas ações? Quer dizer que eu sou dirigido só por espírito? Que seja do bem, que seja do mal? Quer dizer que essas interferências, elas agem em cima de nós, segundo Allan Kardec, segundo a codificação espírita, segundo o que prega o Espiritismo, segundo o que é base dos ensinamentos espíritas? Minha vida é dirigida por esses elementos, ou por esses espíritos, ou pelo que seja? Olha, e por que Deus permite isso também, né? A gente vai falar sobre isso. Olha, é como se você ainda está começando a conhecer a doutrina espírita, você não pensa como um desencarnado do seu lado, falando no seu ouvido, ou transmitindo mentalmente alguma coisa para você. Pensa em um amigo seu, que está sentado do seu lado, ou de um amigo que não é tão amigo, ou de um amigo mais perdido, que está te falando assim, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Ou então te dá um conselho legal, você, olha, você tem que estudar mais, senão você vai tomar bomba, viu? Ou então, você não acha que está na hora de você procurar um trabalho e sair da ociosidade? Um amigo não pode te dizer isso? Pode. Com certeza. Pode. E é dessa forma que você recebe essa informação e que você vai trabalhar essa informação na sua mente. O seu amigo está encarnado te falando, você tem certeza que aquela informação veio de outro. Mas e se essa informação de alguma forma chegou à sua mente, de um espírito que você não consegue perceber a presença material dele? E que você também não desenvolveu a capacidade de perceber, de perceber que essas intuições são como vozes no seu ouvido, né? E que a gente, dentro do Espiritismo, a gente aprende a ter mais atenção a essas coisas. Você vai fazer as escolhas, a responsabilidade vai ser sua da escolha. De tomar alguma bebida alcoólica, ou de abrir seu livro e estudar mais, ou de procurar um trabalho, não importa. E por que é permitido, tá certo, que esses espíritos façam essas interferências? E por que não nos é dado de pronto, pelo menos por enquanto, nesse nosso grau evolutivo, né, perceber e distinguir claramente de quem é essa ideia, se é nossa ou se não é, essas influências? Olha, pelo livro dos Espíritos, nesse capítulo que a gente está estudando, é para nos dar mais liberdade. Aí então a ideia fica mais apertada, mas me dá mais liberdade? Se eu estou sendo influenciado, cadê minha liberdade? Eu não quero ser influenciado, eu não quero mais isso. Eu não quero que ninguém fique soprando no meu ouvido nada, não. Eu só quero ter minhas ideias. Olha, é para ter mais liberdade por quê? Porque se você souber se a ideia é sua ou se não é, qual que é o mérito, né, de você fazer a escolha? E qual é a influência que você vai ter sobre isso? De que forma que você vai fazer essa decisão e vai escolher seu caminho? Você escolhe livremente. Nisso aí entra também
o livre-arbítrio, a lei de ação e reação também, porque você vai ter o livre-arbítrio para fazer suas escolhas, e ação e reação é uma lei também divina, e que está aí o tempo todo com a gente. Ela vai, ela vai incorporar todas essas ações. O que você fizer vai ser fruto do que você vai receber, claro. Se você plantou milho, você vai colher milho. Se você cuidar do pé de milho, é claro. E se você não cuidar, também não vai dar. Não vai colher também, não. Não vai colher, pois é. Agora, se você escolher fazer uma coisa, vamos dizer assim, errada, porque você não é capaz de fazer o certo ainda, você vai colher do mesmo jeito. Os espinhos, tá certo? O espinheiro que você plantou. Então, essa decisão é sua. E essa forma que é permitida por Deus, porque se Deus quisesse que a gente tivesse esse discernimento, Ele nos daria um sentido, uma percepção, uma ferramenta qualquer, para que a gente pudesse distinguir claramente. Se Ele não nos dá isso, é porque não é para ser dado. A vontade de Deus é que seja desse jeito. Nós temos que entender também que esses espíritos, nós que atraímos eles. Por quê? Eles gostam do mesmo que nós gostamos. Então, eles aproveitam esse gosto que a gente tem para ficar sugestionando a gente. Agora, cabe a nós aceitarmos ou não a sugestão. Porque é o uso do nosso livre-arbítrio, como você falou aí. Agora, nós que temos a mania, né? Tudo que nos acontece de bom é nosso. Agora, quando a coisa não é boa, nossa, foi um obsessor, foi um espírito. Gente, vamos começar a assumir as nossas culpas? Porque um espírito pode chegar aqui e me influenciar a agredir o Walter. Agora, cabe a mim a decisão de agredir ou não. Porque se eu partir para a ignorância, se eu agredir, quem agrediu não foi o espírito, não. Quem agrediu fui eu, porque eu estava com vontade de agredir, o espírito só me deu mais impulso para que eu fizesse. Eu acatei, eu fiz o que ele queria. Mas 50% é dele, 50% é meu. Porque nós temos sempre essa mania, eu sempre falo isso com as pessoas, quando a coisa está boa para o nosso lado, é nosso. Agora, quando a coisa está ruim, é um obsessor. Sempre nós temos, sempre assim, né? Sempre assim, nós temos sempre que julgar a culpa em alguém. A culpa não é nossa, a culpa é do outro. Isso pode ser de mim, eu não sou assim. Eu não vejo, justamente. É desse jeito. Agora você fala uma coisa muito interessante, 50% de um, 50% de outro. Olha, eu acho essa ideia legal, por quê? Olha, você vai arcar com suas ações, mas aquele nosso irmão que está fazendo esse tipo de influência, ele vai arcar com as consequências também. Mas isso é muito fácil de perceber. Se ele estiver fazendo mal para você, de alguma forma, tá certo? Ele vai encontrar um espinho para colher. Para colher, com certeza. E se ele estiver fazendo bem, ele também vai colher esse espinho. E por que esses espíritos fazem isso? Por que os espíritos eles te impulsionam a fazer uma coisa ruim, a fazer más escolhas, a buscar a infelicidade? Olha, eles fazem isso para que você sofra. Como eles também sofrem. E às vezes nem sabem que sofrem. Eles vivem aquele status quo, aquela forma de viver daquele jeito, e acham que não é legal você ficar legal. Né? Quer que você sofra também. Né? E isso faz com que eles diminuam o sofrimento deles? Não. Mas fazem por inveja, porque não podem suportar que haja seres felizes. Esses aí são obsessores mesmo. Mas como o Jorge falou, cabe a nós a escolha. E se a gente for olhar, somos igual a nós. Somos igualzinho, porque nós também somos assim. Se você for olhar, você tem inveja. Né? Se você olhar a felicidade do outro, te incomoda. Né? Porque nós ainda temos isso dentro de nós. Então, o que eles acontecem? Eles aproveitam dessa brecha que nós damos para influenciar. Olha, essas brechas, elas são extremamente aproveitadas por ele, tá? São. E aquele negócio, é o que eu falo, eles simplesmente é o carro precisando da gasolina
para poder andar. Você chegou, você é o carro, a gasolina é isso aí que você tem dentro de você, né? E o que eles vão fazer? Você parou no posto, ó, colocar a mangueirinha lá, vão encher o tanque, né, dele para poder dar gás para ele fazer. Né? Agora, a escolha é nossa de fazer ou não fazer. Exatamente. Né? Porque, igual você falou, como é que eu vou saber se é um espírito bom? Gente, espírito bom nunca vai te influenciar, nunca vai fazer para você fazer o mal. É só fazer o bem. Se o pensamento que você tem é para o mal, é para fazer o mal, fazer uma maldade com a pessoa, pode ter certeza. Se aquilo ali está repetitivo, o tempo todo martelando a sua cabeça, pode ter certeza, aquele pensamento não é seu, não. Tem um companheirozinho ali, ó, aproveitando isso aí, essa sementinha, você tem que nem fazer ela germinar. Cabe a você não deixar ela germinar. Olha, vamos falar um pouquinho sobre os obsessores. Um pouquinho mesmo, tá? Bem rápido. Eu estava conversando com a pessoa outro dia sobre isso, que ela disse que estava sendo obsidiada, que ela estava muito triste, que ela não queria aquilo, que ela tinha mediunidade, que não permitiria. Aí eu falei assim, por que eles fazem isso? Me deixa tão angustiada. Uma pessoa estava bem angustiada. Aí eu falei assim, olha, pega o livro dos Espíritos, dá uma olhada nesse capítulo aqui, que era uma pessoa que já conhecia alguma coisa de Espiritismo. Por que eu acho tão importante ler isso? Porque que nesse livro aqui tem uma coisa assim, ó, como pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los para o mal? Por quê? Tem muitas religiões que falam que você fica rezando, rezando, rezando. Bom, rezar é uma sintonia com Deus. Funciona? Funciona. Mas não é suficiente não, tá? Pedir alguém para rezar para você, acender uma vela. Tem outras religiões que as pessoas costumam falar assim, eu respeito essa religião. Eu acho que não é nem uma questão de respeitar, pelo menos comigo. É uma questão assim, ó, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, mas que fazem oferenda a determinados espíritos, né, para se livrar de outros. Bom, mas o que ensina Allan Kardec? Ele não fala nada sobre isso, nem está certo nem está errado. Mas ele nos ensina o quê? Ô, gente, o óbvio. Por quê? Novamente, vamos fazer a comparação. Desconsideramos que os espíritos que estão interferindo em nossa vida estejam encarnados. Numa turma, quando você chega e entra pela primeira vez numa turma, começando o fundamental, por exemplo, a tendência é o quê? É que determinadas pessoas vão se unindo em grupos. Os grupos, né, os iguais vão se agrupando. Aqueles que gostam das mesmas coisas vão se agrupando. Esse negócio aí que o polos diferentes que se atrai, no espiritismo isso aí não funciona não, é a sintonia. É a sintonia mesmo. Aqueles que pensam da mesma forma. Aqueles que gostam de conversar mais dentro de aula, aqueles que gostam de fazer grupo de estudos, aqueles que prestam atenção. Na vida profissional, a mesma coisa. Então a nossa tendência é nos agrupar junto com aqueles que têm objetivos parecidos, que aspiram, que vê o mundo de forma parecida, não vou falar igual, de forma parecida com o que a gente vê, né? Que tem determinadas aspirações e sonhos parecidos com os nossos. Então, essas afinidades é que atrai aqueles que estão à nossa volta encarnados e desencarnados também. Mesma coisa. Né? Porque nós precisamos muito da ajuda do mundo espiritual, vamos dizer assim, dos nossos amigos desencarnados, para poder nos inspirar ao bem, para poder nos dar força, para poder nos inspirar a buscar os bons caminhos. Mas eles também precisam da gente para poder fazer determinadas coisas. E vale lembrar também, né, gente, que a gente fala muito em obsessor, mas vamos lembrar que todo obsessor, um dia, foi nosso amigo. E em determinado momento, nós tivemos algum momento de uma mazela que criou uma inimizade. Isso. Essa inimizade, né, a gente acha que acaba com a morte, mas quem é espírito sabe que não acaba. Ele levou essa inimizade para o outro lado e ele quer vingar. Né? Esse julga-juiz, o injustiçado. Né? Por isso que ele vem nos... Então, quer dizer,
Não vem com essa de achar que o obsessor é um inimigo seu, que você não. Não. Em determinado momento da sua vida, ele foi seu amigo. Nós, Jorge, Por uma desavença, vocês se tornaram inimigos. E agora, como ele não tem mais o corpo, né, ele está mais livre para agir, ele quer revanche. Ele quer revanche, ele quer vingar. E ele vai e a gente sabe que o inimigo, uma pessoa quando não gosta da gente, ela faz tudo o que tiver ao nosso alcance, ela usa todos os meios, pessoas, o que tiver para atingir a gente. Faz. Né, para fazer. E se não consegue te atingir de uma forma, às vezes vai lá num filho seu, num neto, numa esposa, numa pessoa que você gosta muito e consegue ali uma brecha que aquela pessoa dá e consegue te atingir. Pois é. Aí o que essa pessoa me perguntou? Uma coisa parecida com essa. Tem a ver com isso que você falou. Como que eu fico livre disso? Rezando, lendo livro? Eu falo assim, olha, faz o seguinte, Allan Kardec ensina como que a gente fica livre disso. Pela sua conduta. O amor cobre uma multidão de pecados. Reforma íntima. Do mesmo jeito que aquele que está ali, isso aí é um dos fatores que faz com que a gente tenha obsessores. São aqueles que procuram vingar. Vingança. Então vão pedir perdão para eles e vão dar um exemplo. Eu tenho um livro. A reforma íntima é a melhor coisa que tem, gente. Porque quando você reforma, você começa a se reformar, mudar sua conduta, ele começa a perceber que você está mudando. E com isso, quando você consegue mudar de conduta, que você consegue mudar melhor, o amor cobre a multidão de pecados, a caridade, né? O que vai acontecer? Você se desvincula, porque aquele vínculo, aquela sintonia corta. Porque você começa a vibrar acima dele. Olha, vamos considerar que ele está te seguindo mesmo. Que até quando você dorme, ele está ali te incomodando. Imagine que você realmente tomou uma decisão. Olha, eu vou buscar entender os ensinamentos de Jesus. É uma forma, tá? Porque tem gente que não é cristão e procuram ser pessoas boas. É legal também. Com certeza. Mas vão ter dificuldade de seguir o caminho, a verdade e a vida. Mas que você procure ser uma pessoa totalmente do bem, que procure fazer, tá certo, da sua vida um lugar, vamos falar um lugar, não é a palavra correta, mas é um lugar cheio de boas ações, trabalho, estudo, não estou falando de trabalhar dentro do centro, só não, tá certo? Não é só estudar espírito, estudar tudo, ser um bom estudante, ser um bom trabalhador, buscar evoluir intelectualmente e moralmente. Aí você procura sempre estar de bem com a vida e com os outros, tratar os outros com benevolência, com respeito, muito bem, com generosidade, fazer um pouquinho do que São Francisco nos pediu naquela oração maravilhosa dele. Então você procura fazer isso com muita assiduidade. E procura incorporar essas atitudes no seu dia a dia de modo natural. Porque a prática, ela faz com que a gente, tá certo, passe a adquirir determinadas luzes. Porque a gente está fazendo isso aqui na Terra. Né? Então, o Espírito, ele aprende com você e começa a caminhar com você, ou ele então desiste de te encher o saco ali. Se é que essa expressão encher o saco é a correta, né? Mas ele desiste de te perturbar. Por quê? Ele vê que ele não está achando guarida ali. E se é um espírito que simplesmente, tá certo, faz isso pelo prazer de fazer o mal, aí que ele vai desistir mesmo. Então, a única forma, tá certo, de você se livrar de uma obsessão é buscando ser uma pessoa do bem e boa. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Com certeza, se tornar um homem de bem. Se tornar um homem de bem, como é descrito no Evangelho também. Pelo menos tentar, pelo menos procurar sempre acertar. É dessa forma que você vai fazer sua reforma íntima e você vai colaborar, talvez não só com um, mas talvez com dezenas ou centenas de outros seres desencarnados que começam a perceber que você realmente está naquele caminho do bem. Que você mudou. Que você mudou. Né? Nós temos um exemplo de Valdo, né, gente? Lá que tinha um perseguidor, né?
Isso. O Divaldo, de repente, se depara com a criança e, né, se encanta por aquela criança, e aí o espírito pergunta, né, o que ele ia fazer com aquela criança. Ele pega e fala, eu vou amar. E ele pega, né, daquele dia em diante, ele fala, daquele dia em diante ele deixaria de ser o perseguidor dele, porque aquela criança, na outra encarnação, foi a mãe dele, que ele amou demais. E se tornou amigo do Divaldo. De perseguidor, passou a amigo, a colaborador com ele. E quantas histórias igual a essa a gente não vê. A gente não é trazida para nós através da literatura espírita. Então, assim, é o que o Cristo falou, o amor cobre a multidão de pecados, gente. Um exemplo muito bonito também de um livro também, que é muito conhecido, Libertação, um obsessor cheio de conhecimento para obsidiar pessoas, ele teve o seu coração amolecido com um ajudante, tá certo, do bem, que trabalhava com André Luiz, que estava ajudando a sua filha encarnada. Aí quando ele viu assim, puxa vida, eu estou tentando destruir as pessoas que esse homem ama, e ele está me ajudando e ajudando minha filha. E isso amoleceu ele se tornou exatamente o que você falou. Ele passou a ser um colaborador do bem, de obsessor, colaborador. Muito violento, muito eficaz, vamos dizer assim, cheio de conhecimento de obsessões, vinculado ao umbral mais profundo, ele passou a ser um ajudante. Né? Então, chega uma hora, não tem jeito, gente, se é a lei do progresso, chega uma hora que todos nós, tá certo, que estamos direcionados, tá certo, e enganados, um dia nós encontraremos luz. Com certeza. As luzes, né? E nós moramos num planeta de provas e expiação. Não tem jeito. Aqui é um vale de lágrimas, como diz a Nossa Senhora. E nós não somos, nós somos muito longe de determinadas percepções. Mas a gente vai encontrar a luz, com certeza. Né? Uma outra coisa importante também, e que tem esse exemplo desse mesmo livro também, é sobre os possessos, sobre a possessão. O que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Olha, ele está querendo dizer o seguinte, você deixa de ter o livre-arbítrio, você não faz mais escolhas. Simplesmente o espírito que está do seu lado, que está ali unido a você, com laços muito grandes de sintonia, se ele pode anular sua vontade totalmente. O que nos é explicado? Sem dúvida, são esses verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre consinta. Olha, nesse exemplo que eu citei desse livro, era o quê? Era uma mulher que amava muito um homem. Esse homem, ele, se não me engano, ele foi assassinado. Mas não importa, esse homem estava desencarnado. Mas ela se sentia bem com a presença dele ligada a ela, quase que formando um ser só. Mas não tem como dois espíritos tomarem um corpo. Não tem isso. Mas a influência faz com que eles se colhem de tal forma que quase se confundem na percepção espiritual. Teve um caso que até o Dudu falou na segunda-feira, o filho de um amigo deles lá estava num processo obsessivo muito grande, já estava na fascinação. Então o pai procurou ajuda. Aí os espíritos falaram, olha, se nós desvincularmos os dois, ele vai morrer, ele vai desencarnar. Porque eles estão tão vinculados que um já respira pelo outro, os batimentos cardíacos de um e do outro, do espírito dele já é o mesmo. Aí o pessoal procurou o pai e expôs para o pai o que a espiritualidade falou. Aí o pai falou, não, se é para livrar o meu filho disso, pode desvincular, eu prefiro que meu filho desencarne. Para poder fazer, aí eles fizeram, desvincular o espírito, o rapaz desencarnou, foi a maneira que teve para desvincular os dois espíritos. Mas eu falo com você uma coisa, isso aí é a percepção aqui nesse mundo, e a desvinculação no mundo espiritual?
Porque, Isso vai levar décadas, né? Muito tempo para eles poderem. às vezes, centenas de anos. Para poder eles conseguirem. Para eles conseguirem. Mas ali, se pelo menos, os desvincular. espíritos fizeram, né? Desligar os dois, conseguiram. Aí depois vão ver esses espíritos lá, como é que vai ficar depois. Essa desvinculação fluídica, ela é importante mesmo, para poder dar um passo. Seria o ponto de uma obsessão, né? Para poder se livrar. O encarnado tem que desencarnar. Porque eles estão tão entrelaçados que eles não conseguem mais um viver sem o outro. O próprio espírito, né? Quando, também ele falou, né, que para mim desvincular dele, ele vai desencarnar. Porque a gente não consegue mais viver um sem o outro. É impressionante isso. Isso aí é a possessão. Olha, vamos passar agora para nosso segundo tema. Ação dos espíritos da natureza. Exatamente. Olha, isso aí é um assunto assim, ó, maravilhoso. Mas poucas coisas a gente vai encontrar na codificação espírita. Por quê? Porque a gente não tem compreensão para entender isso. Mas tem uma parte do texto aqui que eles nos mostra de uma forma indireta um conhecimento muito importante a respeito da evolução dos seres. Né? São os espíritos que muitas religiões chamam de gnomos, os elementais. Elementais, não importa o nome que se dê a isso. Mas todos nós sabemos que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Está escrito aqui na nossa codificação também. Não dá? Pois Com certeza. E nessa transição, esses espíritos elementais, ou esses espíritos ainda que são bem primitivos, como que eles influenciam na natureza? Olha, depende. Por quê? Porque depende da vontade de espíritos superiores, porque eles não são simplesmente espíritos abandonados, né, à sua própria vontade, porque eles nem têm vontade. Eles não têm nem percepção de sua existência ainda. Então, nessa fase evolutiva, esses espíritos eles são conduzidos por espíritos muito elevados. Né? É claro que se estão aqui na Terra, né, passando por esse período de evolução, é claro que eles estão sob a égide de Jesus. Né? Eles estão sob a tutela do Cristo. Então, o Cristo, diferente do que muita gente pensa, ele não cuida só da humanidade. Além da humanidade, nós ainda temos muitos irmãos aí ao nosso lado, em processos evolutivos. Temos aqueles animais de estimação, temos aqueles animais selvagens, temos os vegetais, e muito menos do que isso. Todos fazendo parte dessa evolução. Um exemplo que é dado é a respeito das tempestades. A pergunta é, se é por interferência desses elementos, desses elementais, desses espíritos ainda primitivos, que se formam a tempestade. Olha, a resposta que nós temos aqui é a seguinte: multidões de espíritos, né, se envolvem nessas necessidades sob orientações de outros espíritos. Isso para mim foi uma grande novidade, tá? Eu não tinha lido isso ainda. Então eu comecei a perceber tudo o que acontece na natureza, esse movimento de placas tectônicas, esses terremotos, esses maremotos gigantescos, tsunamis, esses vendavais. Aí eu comecei a perceber que a Terra, ela se cura naturalmente. Um exemplo que me veio à cabeça é o seguinte: quando se faz um lago como Itaipu, que destrói todo o ecossistema, né? Então vem aqueles defensores da natureza. Eu estou falando que eles são certos ou que eles são errados? Na minha opinião, eles estão fazendo certo, porque defender a natureza é muito legal. E começam
a fazer suas críticas, suas exigências, etc, etc, etc. Mas vocês perceberam que quando o Lago de Itaipu tomou a dimensão que ele tem hoje, que formou-se outro ecossistema? E que se o lago estourar hoje, destrói todo o ecossistema que está formado. Então, isso aí foge muito, tá certo, de nossa percepção, de nossos conhecimentos, né? E foge do nosso poder. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não poluir demais, para não destruir a água. Oh, gente, o homem trata muito mal a água do nosso planeta, mas demais. Muito mal mesmo. Olha a quantidade de água suja que sai da sua casa todo dia e vai misturar com a... os rios estão praticamente, os rios mais próximos das cidades, estão todos destruídos. Por exemplo, o Rio das Velhas está destruído pelo minério, etc, etc. Então, essas coisas acontecem, o homem devia tomar mais cuidado, devia aprender a tomar mais cuidado com essas coisas, que é a casa da gente. Mas que esses seres, né, que são cuidados por seres muito elevados, cuidam disso também? Cuidam. Um outro exemplo que também me veio à cabeça foi aquele grande, isso aí eu acho que é uma teoria, mas para mim é uma que realmente aconteceu, aquele grande meteoro que caiu na Terra e que acabou com a vida dos dinossauros. Olha, o que acabou com a vida dos dinossauros, para mim foi isso. Pode ter sido outra coisa, mas o que importa é o quê? É que a Terra, depois de alguns milhões de anos, ela é como se ela ressuscitasse para a vida, com novos espíritos encarnados, com novas formas de corpos. Eles falam que, segundo, né, a espiritualidade traz, que os dinossauros foram um erro, né? Então, por isso que teve o cataclisma que acabou, extinguiu eles do planeta. Então a gente ouve muito falar isso. Mas isso que você está falando é interessante, que você vê, teve o cataclismo, acabou com tudo, aí vieram novos seres, mais evoluídos, que estão evoluindo cada vez mais, né, que a gente fica se você for observando, né, a evolução, e é muito interessante o que você falou, a própria Terra vai se regenerando, né? Vai se regenerando. E esses espíritos, eles estão envolvidos nessa evolução, eles estão envolvidos nessa cura do planeta, de alguma forma. Eu gostaria de me ater aqui à questão 540, porque ela é muito importante e traz umas informações muito bacanas. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, quer dizer, eles sabem o que eles estão fazendo. Nós acabamos de falar que os espíritos são primitivos que... Bom, aqui vai responder. Usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Né, que seria um instinto, né? Olha que resposta maravilhosa. Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Isso é um exemplo que está dando. Né? São bilhões e bilhões de espíritos. Julgais que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Enquanto são animais de ínfima ordem que executam essas obras, eu lembro dos corais, desse exemplo aqui, tá certo? Provendo as suas necessidades de sobrevivência material, né? E sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, ensaiam para ter raciocínio, conhecimento, livre-arbítrio, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os principais agentes. Primeiramente executam, mais tarde
quando suas inteligências já houverem alcançado um certo grau de desenvolvimento, aí que darão as ordens, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável a lei de harmonia que o vosso acanhado espírito, está falando de nós, ainda não pode aprender em seu conjunto. Ô, gente, olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui. Sabe o que está escrito aqui, Jorge? Está escrito que nós já fomos ínfimos espíritos. Nada mais nada menos, está falando a evolução. A evolução, gente. É a informação que traz aqui. A evolução. Nós participamos, como somos ínfimos espíritos, nessa definição maravilhosa trazida pelos espíritos superiores que está aqui Isso me lembra. Pode falar. Na questão 540, está mostrando para a gente claramente, gente, nós já passamos por tudo isso. Quantos milhões e milhões de anos? Tem gente que fica procurando essas respostas aqui no Livro dos Espíritos mesmo, tá certo? Tentando sintetizar essa informação. Oh, gente, nós viemos do átomo e vamos chegar no arcanjo aqui na Terra. Depois a gente vai estar bom para poder começar a evoluir, né? Pois é, aqui nessa questão 540 do Livro dos Espíritos, está de forma muito clara e maravilhosa. Como que a gente, ainda como ínfimos espíritos, consegue contribuir para a evolução de um globo, para se tornar a casa de espíritos mais evoluídos, né? E nossas também. Então, vamos respeitar e começar a ver o mundo de uma forma diferente, começar a ver irmãos em evolução, em tudo que existe. Vamos começar a perceber que nós pertencemos a essa criação. Isso me fez lembrar a preparação para o Cristo vir aqui na Terra. Né? A quantidade de espíritos que vieram antes, preparando, que vieram limpando o orbe, fazendo uma limpeza, né? Porque era muito denso, recolhendo espíritos que não poderiam ficar aqui, para que o Cristo pudesse vir. Né? E os espíritos que foram escolhidos para fazerem parte, né, que Maria, todos eles vieram também trabalhando para poder fazer toda a preparação. Maria foi um espírito que até quando já estava mais na fecundação, é que o espírito dela parou no processo de limpeza do planeta. Ela trabalhou até a última hora para a preparação para o Cristo vir aqui. Então, essa evolução, e lembra muito isso. Agora, a importância de cada um, o papel de cada um. O nosso tempo está acabando, só para dar uma palhinha sobre uma coisa importante também. É o seguinte, nós temos uma noção de espaço e de tempo também, tá? Muito limitada. Que esses espíritos, para trabalharem aqui na Terra, né, nesse tipo de trabalho, eles não precisam de estar aqui na Terra. Está escrito aqui nesse capítulo. Se vocês lerem esse capítulo com cuidado, vocês vão achar essa informação. Eles podem estar aqui fala muitas léguas, porque era a unidade, mas muitos bilhões de léguas até, muito distantes, aonde o homem não consegue chegar ainda. E de lá eles podem fazer o trabalho deles. Não precisa deles estar aqui nesse mundo denso ainda, porque seria um sofrimento muito grande para eles. Mas eles fazem isso por amor e por vontade de Deus. Né? Desempenham o papel deles. Né? Isso. Nossos anjos de guarda também são espíritos muito elevados, né, segundo Allan Kardec, e que desempenham esses papéis, tá certo? De nos influenciar, de nos inspirar, de nos conduzir nessa encarnação, e às vezes até por séculos e muitas vidas, e não precisam deles estarem aqui nesse planeta. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Está um bate-papo muito gostoso, muito interessante. Walter, te agradeço, né, pela participação. Eu que agradeço e fico muito feliz de estar aqui. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova.
Meus amigos, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.